Eu já iniciei a gravação, então, muito feliz de nós estarmos aqui mais uma vez, reunidos por alguns momentos, para refletir um pouco sobre a obra, o trabalho do Francisco, e essa consciência que ainda se faz presente em vários trabalhos e que, de alguma maneira, continua presente entre nós, né? Para hoje, eu encontrei um vídeo de setembro, aliás, de outubro, do dia 9 de outubro de 2017, onde o Francisco fala algumas coisinhas. Eu senti que não é daquela série de emissários que ele não quer que compartilhe, né? E esse vídeo, de alguma maneira, ajuda a gente a compreender até um pouco da experiência que ele está vivendo. Como o vídeo tem 1 hora e 5 minutos de duração, e a gente, se vocês não tiverem objeção, nós vamos assistir o vídeo todo, eu queria começar já, porque aí vai terminar 8h10, 8h15. E aí, se a gente for até o final, nós não fazemos uma discussão hoje, só ouvimos o vídeo. Ou, se preferirem, a gente termina um pouco antes e aí conversa um pouquinho. Durante a apresentação, a gente pode também resolver isso dependendo de como tudo está fluindo. Vou deixar o vídeo passando. Se alguém quiser se manifestar, deixar um sinal, escrever uma mensagem, a gente muda a programação durante a execução do vídeo. Pode ser assim? Ótimo. Então, eu vou compartilhar o vídeo. Vamos ver aqui. Compartilhar a tela. Selecionar o vídeo. Pronto. Estão vendo aqui a tela, né? Estão vendo? Ótimo. Eu estou vendo. Então, eu vou começar. Se tiver muito baixo, me avisa, porque eu estou com o volume máximo. Se não der para passar, paciência. Aí a gente pensa num outro plano. Vida, todas elas estão em constante estado de evolução. Em outras palavras, eu quero dizer que nessa terra nada está em involução. Nada. Tudo aqui é evolutivo. Mas me preocupa uma coisa, que quando da minha ida para passar 30 dias lá na Índia, Senatran me falou de uma coisa muito interessante. Aqui nada evolui. Aqui tudo evolui. Mas tudo evolui por causa do trabalho que os mestres realizam nos planos sutis. Só por isso. Porque, segundo me disse na época, ele disse que só raríssimas pessoas da Terra
vivem aqui evolutivamente. A grande maioria, se não recebesse essa ajuda que recebem, andariam para trás. No mínimo, parado no processo, empacado no processo evolutivo. Porque as nossas ações são realizadas de uma tal maneira que nós não sabemos, não percebemos. Acredito que alguns percebem que nós praticamente fazemos com as mãos e os pés destroem aquilo que nós fizemos. Porque quando a gente sabe que nós não ligamos para a emoção, quando sabemos que não damos nenhuma importância ao pensamento, que mesmo a ação física, objetiva, material, essa nós aqui na face da Terra obramos de um jeito e desfazemos de outro. Uma coisa preocupante isso. Isso é uma coisa que me preocupou muito esses anos todos de 86 para cá. Preocupou muito, porque eu tinha planos de contribuir com esse processo complicado que é fazer os homens evoluírem. Eu vi que eu era muito inocente e que não refletia de maneira profunda sobre o tema. Não refletia. Intensifiquei bastante a minha vida, sabe? Intensifiquei bastante a minha vida, sabe? Mas mesmo assim, eu percebo perfeitamente, sabe? Que eu não tenho domínio da minha mente. Eu estou ali assistindo um noticiário e estou vendo uma pessoa protagonizar uma ação num grau de inconsciência tão grande. Por exemplo, roubando a nação. Quem disse que eu às vezes não sinto uma coisa desagradável, sabe? Uma espécie de uma coisa, sabe? Que eu que não conheço esse mundo mental em toda a sua extensão, como Jesus falou, se olhares para aquela mulher que não é tua, desejando-a, isso vale para o outro lado também.
você já adulterou com ela. Mas, meu Deus, como isso me preocupou a vida toda. Por isso que quando eu fiquei cego dos 2 olhos, sinceramente, eu me senti aliviado. Porque eu vi que este sentido da visão, que é o cabeça dos sentidos, é os olhos, né? Se nossos olhos forem luminosos, todo o nosso corpo será luminoso, mas se os nossos olhos forem obscuros, todo o nosso corpo estará na escuridão. Palavras de Jesus. Oh, meu Deus! Eu vejo que todos os outros sentidos são menores. Todos eles seguem os olhos. Os olhos é o cabeça. Todos os outros sentidos precisam dos olhos, seguem os olhos. Então, se eu não tenho esse controle total do olhar, então, quanta coisa eu cometo, quantas ações eu cometo, irradiando uma qualidade de energia altamente perturbadora, destrutiva, que eu não tenho controle. Então, quando eu fiquei cego, essa parte que eu não controlo, eu digo a vocês que hoje, não me faz falta de jeito nenhum o olhar. E eu andei me habituando em ficar cego, achando que era um alívio, até o dia do encontro com o mestre, que ele disse: "Está aliviado?" Eu digo: "Estou." "Quer voltar a ver?" Eu digo: "De jeito nenhum." Olhe que é uma coisa muito inconveniente para uma pessoa como eu, que passou a vida toda em busca de liberdade, de repente depender de todo mundo, para tudo. Mas, sinceramente, antes depender de todo mundo do que estar na escravidão do olhar. Eu pesei essas duas coisas e disse: eu prefiro essa outra coisa que eu nunca, sempre trabalhei para não depender. Tornei essa instituição uma coisa totalmente livre da dependência de governo e de tudo. Nunca permiti, nunca me influenciei pelas 1000 ofertas que me foram dadas. Pronto. E agora, eu sem o olhar, vou depender de certas coisas. Eu prefiro. É uma dependência menor do que depender de algo que me escraviza terrivelmente, que é os meus olhos. Aí o mestre disse: você já pensou se essa espécie de libertação é a libertação surda? Eu disse: não, mas já está, só o fato do senhor me advertir já me mostrou
que essa libertação não é libertação. Vai ficar, como diz o senhor lá no artigo do Pranayama, por essa não ser uma libertação obtida através da transcendência, então ela é uma libertação pela metade. Então, você passou pela essa experiência de ser cego, achou um alívio, mas você vai voltar a ver. Você vai voltar a ver. Dito e certo. Encontrei uma pessoa que ia me fazer a cirurgia e que dentro de uma semana eu ia fazer a cirurgia e eu ia voltar a ver. Quando eu voltei a ver, a primeira coisa que eu disse assim, ó, sem medo algum, mas meu Deus, quem disse que eu queria ver? Estou com uma intenção tão profunda e tão séria sobre a vida que eu não queria mais voltar a ver, não. Agora, aí chega seja nada e me dar a essa lição. Que mérito há neste alívio que você está sentindo? Só há mérito é em você possuir os olhos e purificar o seu olhar, transcendendo todos esses prazenteiros olhares e alcançar a transcendência. Está acabado. Isso é que é surdo. Isso em tudo na vida é válido. Tudo na vida isso é válido. É como o indivíduo que está roubando e lá um dia ele recebe ele entra numa certa situação na qual ele não é mais possível de roubar. Aí ele sente um certo alívio, porque ele já estava desejando se libertar daquilo e não conseguia. E com esse auxílio de não poder mais roubar, ele acha isso uma grande coisa, isso não é nada. Bom é quando as possibilidades de roubar aumentam e, no entanto, eu alcancei o poder de não cometer esse equívoco. Aí é surda. Então, renúncia digna deste nome é a capacidade que a gente adquire de não realizar a ação desnecessária e, simultaneamente, realizar esforçadamente aquilo que é necessário, ainda que debaixo de grande sofrimento. Sannyasa é purificador. Sannyasa nos leva à transcendência de tudo. E isso é o que é indicado pelos mestres para nós. Para nós. Olha, no Evangelho, Jesus diz uma frase que ele não vai ficar contrariado com o que eu vou dizer. Eu acho que ele vai ficar feliz. Porque no Evangelho, em todos os 4 evangelistas, diz assim: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Eu viro para Jesus e disse: Senhor, isso já passou. Não vou arrancar meu olho, não. Isso já passou. Isso é coisa do passado.
tenho certeza que ele fica lá sorrindo, dizendo, rapaz, mas você é madeira, né? Descobriu isso, foi, eu digo, descobri. Eu não preciso arrancar, não preciso me mutilar, apesar de que em toda a sabedoria anterior ao Suddharma, achar isso uma nobre ação, ou seja, da gente se afastar, da gente se separar daquilo que impede a gente de alcançar uma tal coisa de maneira pura. Agora não. Eu não saí do ashram por outro motivo. Eu saí do ashram porque achei uma coisa extremamente cômoda viver dentro do ashram. Cômoda. Protegido pelo ashram. Que realização mais tola, mais infantil. Bom, é o que eu vivi nesses 20 e tantos anos. No mundo, passando por 1000 situações diferentes e bem devagarzinho transcendendo todas elas, sabe? Bem devagar. Não quero me esconder de nada, eu quero transcender tudo. Isso é o grande ensinamento, é o crucial ensinamento do Suddharma. Esta é a genuína liberdade. Essa é a genuína liberdade que os mestres falam que nós deveremos batalhar para alcançar. Pronto. Então, o que fazer, meu Deus? Eu preciso de pressa, sabe? Para chegar a essa transcendência dos sentidos. Os sentidos, agradeço a eles me prestaram um grande serviço através destas eras sem fim, mas agora eles que me mostraram o caminho por onde eu deveria ir, né? Porque na verdade é através dos sentidos que a gente, né, tem contato com a vida objetiva e decide por onde deve caminhar. Agora, nesse momento, virou tudo ao contrário. Eu não quero aprender o que vocês querem me ensinar. Eu não quero. Eu não quero. Não vou mutilar os sentidos, mas o que eles me indicam, eu não quero mais. Eles agora vão ter que aprender com o meu espírito. Pronto. Agora o negócio pegou para eles. Milênios de domínio sobre mim, e agora eles vão ter que começar a entender que eles vão continuar a morar no meu corpo e deverão se submeter ao intelecto inferior. Pronto. O meu intelecto inferior se esgotou, porque não tenha nenhuma dúvida que o intelecto inferior são os olhos da mente emocional. Isso que eu achei uma grande coisa, passar a viver uma vida refletida, uma vida raciocinada, uma vida pensada, uma vida observada. Aí eu, de repente, comecei a perceber que o intelecto não me interessa mais. Porque ele me leva a tanto engano, mas a tanto engano, tantas coisas que eu concluo com o intelecto, que está totalmente equivocada.
ele vê de maneira totalmente deturpada algumas coisas da vida. Quem quer seguir o intelecto inferior? Eu não quero mais. Eu não quero. Agora só me satisfaz um intelecto que não se engana e nem engana, porque ele tudo que resolve é com discernimento átmico, é olhando para dentro, é tomando como referência a perfeição que é o Espírito de Deus em mim e em todos os seres. Então agora o negócio pesou para meu lado. É só o que eu aceito. Porque o que eu vejo, esses anos todos na minha vida, nesse processo de sair me entregando ao intelecto inferior e achando uma grande coisa a vida raciocinada, a vida pensada, a vida observada, de repente, por mais que eu desenvolva esse intelecto, ele sempre me engana. Porque a visão dele, por mais que se torne cautelosa, cuidadosa, olha, bastou essa imagem eu deitar ela e Sidney me perguntar: atrás desse relógio tem alguma coisa? Eu digo: não. Não tem não. Atrás desse relógio não tem nada. Eu digo: ei, tem alguma coisa? Olha. Olha. Aí eu vejo que a visão horizontal da vida, ela esconde um mundo de coisas. Aí eu me torno um condoreiro que não quero mais a visão horizontal, eu agora só quero a visão de topo, ortogonal. Vige que grande evolução, é tornar o meu intelecto, sabe, vertical. Tudo que se esconde agora eu vou passar a ver. Aqui debaixo tem alguma coisa? Não tem. Então a visão horizontal me iludia. A visão vertical eu achei uma coisa incrível. Observar qual um côndor, tudo de cima, tudo de topo, para nada se esconder. Mas esqueci que a visão vertical tem uma falha. É que o que está abaixo do que eu observo, eu não vejo. Aí eu começo a me satisfazer com a visão condoreira. Todo mundo sabe, né, que existia uma escola literária no Brasil, dos condoreiros. Ave Maria, que homens profundíssimos eram esses. Um Silvio Romero, um Tobias Barreto, muitos outros que as pessoas às vezes localizam eles em certas escolas e na verdade eles eram condoreiros. Por exemplo, um homem como Euclides da Cunha. Se vocês olharem nos estudos de literatura, não inclui Euclides da Cunha como um condoreiro. E eu estou lá olhando porque ninguém conclua. Eu nunca vi ninguém tão condoreiro como ele.
até para descrever o ambiente onde se processou a Batalha de Canudos, ele faz uma descrição geológica, geográfica, geomorfológica, climatológica do ambiente, que eu digo, Virgem Nossa Senhora, que é isso? Nunca vi geólogo algum com aquele conhecimento. Não conheci geógrafo nenhum com aquele conhecimento. Os climatologistas, com todos os aparelhos que tem hoje em dia, nem se aproximaram das intelecções de Euclides da Cunha. Aí ele começa a Guerra dos Canudos, vai para pega, que ele passa páginas e mais páginas definindo o ambiente e explicando por que era preciso explicar tudo sobre o ambiente onde aquela guerra haveria de se processar. Eu digo, esse homem é incrível demais. É incrível demais. Se é um Tobias Barreto, se é um Silvio Romero, Ave Maria, quanta profundidade, quanto cuidado na execução da ação. Mesmo gente dessa maneira, com esse cuidado todo, vai ter uma hora que ele vai ver que mesmo essa visão profunda não é nada. É passível de ser escondido coisas que ele não perceba. Então, é parcial. É parcial. Como eu estou nesse momento, sabe? Nesse momento. Não demonstro a ninguém, né, que tem uma simpatia enorme em ser condoreiro na minha vida, sabe? Não dá para viver num mundo desse jeito, porque senão o povo chama de exagerado, de exacerbado, de fanático. Semana passada me chamaram de complicado. Isso é muito complicado. Desde o Ashram que você é muito complicado. Complicado foi sinônimo de buscador de uma maneira verdadeira de ser. Pronto, acabado. Chamado de complicado. De jeito. A gente não abro mão, nunca abri no Ashram. Que agora, depois de velho, eu vou abrir. Não abro, não. Graças a Deus que eu empaquei e disse, por esse caminho eu não vou. E Deus hoje me deu... Olha, como prêmio pela sua coragem de não aceitar a trilhar esse caminho, eu vou lhe apresentar esse caminho. E hoje se apresentou para mim um caminho tão interessante, um verdadeiro prêmio. Diante do que eu pensava que era, do que eu pensava que não existia. Existia. E vai ser possível. Vai ser possível. Mas eu vou morrer sem ninguém me conduzir. Ou quando eu tiver que ser conduzido por alguém, trate esse alguém de me argumentar num caminho cheio de veracidade, porque senão eu empaco assim, pode ser a autoridade que for, pode ser o mestre que for. Eu não tenho nenhum respeito se não tiver prém de verdade aquilo que eu estou para vivenciar. Não adianta. Olha, isso aí é genética. Meu pai batia o pé do mesmo jeito. Olha eu batendo, olha. Não bati porque quis, não. Foi uma coisa involuntária. Quando ele batia este pé e fechava os olhos, saia da frente. Porque o caminho que vinha era todo complicado. Que a minha mãe dizia, oh meu Deus, esse homem não enrica nunca.
que quando ele batia o pé e fechava os olhos, ele ia por um caminho o mais difícil do mundo, que não havia jeito dela entender. Por isso que você não enrica. Seus irmãos estão todos podres de rico. E você, aí, ó, com essa loucura, ele diz, mulher, se cale, pelo amor de Deus, que infantilidade, meu Deus. Pronto. Eu herdei uma coisinha, um pouquinho dessas coisas, e não me incomoda de jeito nenhum, que aqui dentro dessa sala mesmo, sabe, alguém me acha complicado, me acha isso, me acha aquilo, eu estou aí. Eu não, vou continuar falando no que eu devo falar. O que eu devo falar, eu vou continuar falando. E mais, eu vou decidir pelo que tem que ser decidido. Doa em quem doer. Se a decisão não for aprovada por ninguém, eu nem estou me incomodando. Eu não estou atrás de apoio. O que eu não quero perder é o apoio dos mestres. Esse eu não quero. Eu não quero. Então, esses anos todos, nem sabia que antes do Sudadharma na minha vida, eu estava conduzido na Atalaia Nova por Sri Janada. Isso já se vai quantos anos? Antes de descobrir o Sudadharma, eu já estava tendo encontros com aquela criatura, ele batendo no meu ombro, dizendo, vamos sentar na cama para meditar, como se eu fosse uma criança. E, olha, tantos anos antes do Sudadharma, que ele lá um dia disse, nós vamos dar um passeio na Terra. E aí ele cresceu, que ficou assim um homem, sei lá, de uns 100 metros. E ele disse, você também vai crescer assim. Quando eu vi, eu me estirei todo e virei uma criatura enorme e nós saímos caminhando pela terra, passando por cima de morro, mas eram umas pernas tão longas que eu não sei o que era aquilo. Coisa fantástica essa viagem com ele. Não sabia do nome dele, porque eu, na minha pequenez, perguntava, como é o nome do senhor? Ele dizia, e se eu lhe disser meu nome, vai adiantar alguma coisa? Não. Então vamos continuar assim, sem nome. Pronto. Depois eu entro no Sudadharma, né? E olha quem eu encontro, esse homem dos olhos grandes, que me dá cada prensa, que graças a Deus me imprensa o tempo inteiro. Fico observando e diz, eu estou aqui, que eu quero ver como é que você vai fazer diante disso. Se ele persiste esses anos todos, é porque mesmo errando, eu devo... Ele deve aprovar alguma coisa que eu faço. Esses anos todos, eu sei que eu errei. Eu sei. Mas o conjunto da obra, como é um termo atual, o conjunto da obra parece que satisfaz os mestres, sabe? Que nunca se separou de mim, nunca. Sempre me orienta, me intui, me encoraja quando eu estou recebendo pressões de alguém ou de alguns grupos. Ele me enfrenta, não tenha medo de ninguém. Queira é perder a sintonia com a verdade, mas o resto se habitue a perder.
O resto de gente se habitue a perder. Eu me lembro da hora que eu recebi a circular de Sri Vajra. Eu me sentei lá na areia branca, num tronco que tinha. Eu estou pensando em a gente assistir o restante na próxima semana e agora a gente conversar um pouquinho. O que vocês acham? Tá bom, para mim tá bom. Vamos discutir um pouquinho. Então, eu vou parar de compartilhar, então. Pronto, eu vi que a dona Lourdinha chegou, né? Bem-vinda, dona Lourdinha, ao nosso grupo. Ah, eu estou com a casa cheia, vieram aqui meus filhos, eu não estou podendo me ausentar. Então, Claro. Depois eu vou ouvir a gravação, se Claro. Deus quiser. Deixo um abraço para todos, um bom momento para todos. Obrigado, Boa noite. Lourdinha. Boa noite. Boa noite, né? Boa noite. Namastê. Boa noite, dona Lourdinha. Boa noite. Então, Tirou? alguém queria falar alguma coisa? Ô, Rubens, dá uma contextualizada assim para mim, por favor, para nós, né? Quer dizer, aquele ambiente ali, o que é, o que ele estava fazendo, qual Tá. era... Só pra... É uma reunião que você tem. Ele tinha várias reuniões abertas e algumas mais fechadas. Essa foi em 2017. E o interessante é que ele já tinha passado a experiência de ficar cego, né? Ou seja, provavelmente o tumor já estava ali presente e ninguém identificou, mas ele teve essa experiência que ele contou com esse mestre que às vezes alertava ele de algumas coisas e às vezes não. Ele, Sri Janardana, né? Sri Janardana é o principal mestre da instituição, assim, um dos principais, e ele faleceu em 66, 1966. Mas, ao que tudo indica, ele continua por aqui próximo, porque é o mentor de Francisco. Então, antes do Francisco chegar ao Shuddha Dharma, ele tinha contato com esse ser, que não se apresentou para ele, mas que ajudou ele a se encaminhar até lá. E quando ele chegou ao Shuddha Dharma, quando ele viu a foto, falou, olha aqui, olha a pessoa aqui, quem é? Aí ficou sabendo que era Sri Janardana. E ele mantém essa conversa, assim, não sei se eu posso falar mediúnica, ou alguma coisa próxima, né? Ela é muito intensa e muito frequente. E é um ser que ajudou ele em todos os momentos. Inclusive aquele diálogo sobre a cegueira que ele teve com o Sri Janardana. Ele falando sobre os sentidos e tudo mais, né? E nessa reunião, em 17, ele já estava se preparando para sair da instituição. Ele fez o primeiro anúncio, acho que em 2015, mais ou menos. Esse vídeo eu não posso compartilhar ainda, porque ele não permite, porque é dos emissários. Mas na hora certa, a gente compartilha, quando ele começou a preparar a saída dele, né? Então, ele sempre, quando eu digo as coisas das duas mensagens, você vê que às vezes ele é muito claro num sentido e às vezes no outro. Ele preparou as pessoas, preparou as instituições religiosas, formou uma série de ashrams, né? Porque tudo isso é muito importante, é um nível da verdade. No outro nível da verdade é ele dizendo isso. Eu saí do ashram porque achei aquilo uma coisa para comodista, né? Eu segui instrutor, eu sigo a Deus nessa vida, né? Ou seja, são os dois níveis da verdade, porque às vezes é necessário você seguir e receber uma orientação, e às vezes você sabe que
A verdadeira orientação é a verdade de Deus. E você se afina com ela. E os homens, se afinarem com você, ótimo. Se não, sejam eles, como ele disse, quem eles forem, manifestando qualquer tipo de autoridade ou não faz a menor diferença. O que importa, né, é a gente estar em sintonia com Deus. Até porque aqui nesse mundo, todos os sentidos nos traem. E a gente vai educando o sentido aos poucos. Né? Você viu ele querendo brincar um pouco com a ideia de ver que está atrás do relógio, que você enxerga. A visão do Condoredo, que já é uma visão privilegiadíssima. Né? Silvio Romero, Tobias Barreto e Euclides da Cunha, que ele incluiu como um Condoredo. Né? Ele é fã dessa turma, ele tem um conhecimento incrível, assim, é que ele não dizia isso. E, na verdade, eu vou dizer a verdade também, assim, eu passei a tarde toda pensando, queria um vídeo, mas eu não acho esse vídeo, porque todos os vídeos que eu queria compartilhar, aí eu via lá, emissário, 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 ou seja, eu não podia compartilhar. E aí alguns que não eram de emissário, eles eram muito antigos e o software que eu tenho hoje não estavam abrindo, eu preciso encontrar uns codecs, algumas coisas assim. Né? Falei, poxa vida, eu preciso achar um vídeo. E estava tão ocupado, participando de outra reunião, aí eu parei de procurar, fui para outra reunião, e aí quando era 6h40, eu preciso achar um vídeo, né? Aí quando eu bati o olho, eu falei, olha esse vídeo aqui. E esse vídeo pode. E aí eu vejo ele já falando do início da cegueira. Falei, olha, tem história aqui, tem a ver com essa história que ele chegou hoje, né? Ou seja, quando ele já naquela época mesmo dizia, aliás, em outros vídeos ele chegou até a dizer que gostaria de voltar a ficar cego. Que era uma experiência que ele queria passar, igual aquele português lá que escreveu o Saramago, né? Que ele queria entender o que era aquela experiência. Então, aí eu coloquei o vídeo, mas... E aí eu fui percebendo que esse histórico que eu tenho, a gente, quando passa por tudo isso, esquece. E agora, quando a gente volta a olhar para essas coisas, eu percebo como, ano por ano, tudo vai fazendo sentido e se encaixando dentro de um grande plano. Né? Ele mencionou várias vezes 86, desde 86. O que aconteceu em 86? Né? Em 86, foi o último congresso do Shuddha-Dharma enquanto uma instituição unificada, que participamos juntos, Cássia, eu e o Francisco, e onde ali houve um grande racha em Brasília. E o Francisco foi praticamente expulso. E aí, de madrugada, nós fizemos, o Francisco bateu no nosso quarto e disse que queria ir embora sem avisar ninguém. E aí eu e Cássia dissemos que iríamos juntos. Então, esse ano de 86, eu também firmei um outro compromisso, que era de solidariedade. E eu disse que não só eu apoiava ele e não entendia o que estava acontecendo na instituição, né, como eu iria segui-lo. Então, em 88, aliás, em 87, nós nos mudamos para Aracaju, onde eu vivi por 4 anos lá, né? Dando força e tentando estar do lado dele no projeto. E em 88, a coisa estava tão grande que foi o ano que ele resolveu mesmo encerrar com essa experiência, com esse entendimento religioso de Ashram, né? E abandonar o Ashram Atma para iniciar a grande síntese, iniciar tudo de novo. E ele levou, como ele bem disse, aí uns 20 e poucos anos, até entender que por compaixão, por solidariedade,
e para resgatar os irmãos menores, ele ia reinstituir esse entendimento de ashram, entendimento religioso, porque isso era importante para muitas pessoas. E ele queria, na verdade, purificar esse conceito da bagunça que isso tinha virado na instituição como um todo. Então, quer dizer, essa é a minha leitura, companheiro. Esse vídeo é de 17. Um pouco antes, ele já se preparando para deixar a instituição, tem um outro vídeo dele, né, onde ele fala da crise que ele estava vivendo, porque não via ninguém preparado e precisava deixar o sucessor, porque ele já tinha sido avisado que o tempo dele seria breve e que, na verdade, já tinham dado algumas extensões para que a instituição não ruísse. Então, tudo precisaria ser acelerado, porque tem um trabalho que é muito importante, de muito valor, precisaria ter continuidade. Então, ele começou a pensar em 2 pessoas, inicialmente, para assumir a função dele. E ensaiou, e depois os mestres não deram nenhuma indicação, ele queria essa indicação e não veio, falou, então eu mesmo vou tomar a iniciativa e contar com o apoio dos mestres. E ele consagrou como Gnanadatta, então, Fábio e Nádia, né? E resolveu fazer uma primeira experiência e sair do ashram. E foi um verdadeiro desastre, quando ele se afastou do ashram. Aí, por culpa do ashram, da grande síntese, isso foi em 2017, 2016, não me lembro. Aí, por compaixão, ele retornou, mas percebeu que o trabalho era muito intenso, que eles não iam dar conta, e resolveu amenizar um pouco. Então, ele encerrou o projeto, que era o mais bonito, mas também o mais difícil, que era o projeto Reviver, para facilitar um pouco o trabalho de todos, e resolveu consagrar mais 3 Gnanadatas para tocar o trabalho no lugar dele, que seriam 5. E no caso desses 3, diferente dos 2 primeiros, ele sentiu uma orientação dos mestres e que ele disse, você não vai consagrar ninguém. Lá na hora da cerimônia, nós vamos te indicar quem serão as pessoas consagradas. Então, esses novos consagrados, apesar de serem mais novos, eles têm uma autentificação maior que a de Francisco, que foi com a presença dos mestres que as pessoas foram consagradas. E, paradoxalmente, ou contraditoriamente, eram pessoas simples e despreparadas, a ponto de chocar os 2 primeiros, por exemplo, ou todos os outros da instituição, porque eram pessoas novas na instituição. Lia o Shuddha Dharma sabe muito pouco, apesar de ser uma pessoa com experiência, que vem de uma outra tradição, né? A Cleida é uma pessoa já com mais muita experiência, uma pessoa muito boa, mas não era uma pessoa muito próxima da instituição. E Josiane, que é a mais novinha, né? Que era muito intensa, que se dedicava muito na fazenda, mas era ainda jovem, assim, imatura. Então não eram as pessoas que eles viam, se fosse pensar no mais preparado, era meio que consenso, assim, unanimidade, que seria, por exemplo, o irmão José, né? Que é a pessoa que tem um conhecimento incrível, tem uma vida reta de muitos anos, e é o grande companheiro de Francisco. Mas é assim que são os mestres. E o próprio desafio para o irmão José era esse, para que ele ficasse com aquele esteio, aquele suporte, mas sem se envolver em nada que você precisasse de um pouco de ambição para poder se doar por inteiro para a instituição. Do irmão José, você espera que ele se doe por inteiro sem receber nada em troca.
E às vezes quem é mais jovem ainda você quer assumir a direção da escolinha, quer estar à frente de um trabalho, o que é nobre também, num certo sentido. E aí foi feita essa arrumação como a gente tem hoje. E durante esses anos, Francisco foi anunciando várias vezes que estava perto de morrer, chegou a avisar que estava morrendo, e de repente ele tinha uma melhora que nem ele entendia, como se estivesse dizendo, olha, não é a hora ainda. Até que parece que tudo indica, que esse momento agora está chegando, porque houve tempo para o amadurecimento de todos, e os 5 que estão ali à frente agora funcionam igual os Beatles, por exemplo, né? Ou seja, cada um deles individualmente, talvez nenhum deles seja assim muito brilhante ou se destacasse tanto. Mas aqueles 5, como têm umas qualidades complementares, eles funcionam de uma maneira que é suficiente para fazer aquela instituição se tornar aquilo que os mestres desejam. E os 5 têm, obviamente, a bênção e a aprovação dos mestres para tocar o trabalho. E algumas pessoas ficam no entorno, cada um no seu lugar, para oferecer o apoio estratégico. Né? No caso do irmão José, ele está ali próximo. Aí outro, cada um oferece seu apoio. Quem está mais distante, vamos dizer assim, é até no sentido, às vezes, do trabalho mais de fundamentação da doutrina, trabalhar pela Universidade do Coração, que é o que nós também estamos fazendo. Né? Então, é um trabalho que tem muitas frentes. Agora, o interessante é que eu não tinha percebido ainda que desde 2015 já havia sendo anunciado esse processo. Né? Então, acho que é isso assim, que eu queria dizer. E, em paralelo, aqui no Rio, né, por coincidência também, porque quando, um pouco antes, acho que em 2012, ele veio ao Rio de Janeiro para celebrar lá no nosso apartamento em Ipanema, né, o início da fundamentação mesmo teórica desse projeto, né, também teórica e prática, que ele chamou de Universidade do Coração. Falou, esse conceito é para se expandir pelo Brasil, né? Foi feito lá em Ipanema, em casa, em 2012. E a gente vem trabalhando por esse conceito esses anos todos, ou seja, os artigos que eu escrevo, as publicações, todas elas têm esse olhar. É a filosofia do coração com esse olhar, ou seja, a gente fala filosofia do coração, mas é a filosofia da consciência em ação, né? A consciência que está no lugar. E agora que a UFRJ fez 100 anos, inclusive que, além de eu estar mencionando isso no curso de meditação online da universidade, né, Cássia mencionou no evento da UFRJ, e todos os pró-reitores, a reitora e todos os antigos, todos os intelectuais da UFRJ simpatizado. Nossa, que coisa bonita, nunca ninguém tinha falado isso. É mesmo, o UFRJ é a Universidade do Coração. Começaram a comprar. Então, como se esse conceito tivesse ganhando legitimidade para iniciar uma reforma que a gente vê como uma reforma do ensino no Brasil, que é o outro lado do projeto da grande síntese, que é esse projeto de fundamentação também, né, de refletir sobre isso. Então, quando eu começo a olhar esses vídeos, como eu vejo as datas, eu vejo uma série de coisas assim, interessantes acontecendo. Né? E aí vem o meu próprio processo. Assim como ele teve o dele, né, mais grave, o meu câncer é como se fosse para me preparar. Olha, do jeito que você está indo no caminho errado, meio misturado.
pela metade, vamos dizer assim, né? Aí você toma aquele susto, aquele chacoalhão, fala, ou acorda ou morre, né? Porque com o conhecimento que você está buscando, não dá mais para ficar dividido. E eu percebo que a minha experiência é como se fosse um pouquinho também da própria experiência que estava acontecendo com ele, que foi acontecendo com várias pessoas, foram assim passando por um momento de intensificação dos seus processos de depuração para a gente acreditar a ideia que a ideia de muita gente, né? Que o Brasil ainda irá se talvez eu não tenho esperança de assistir, nem não tenho a menor esperança, mas eu sei que a gente está contribuindo para plantar algumas sementes e que no futuro, quando essas sementes vingarem, que aqui vai ser o coração espiritual do mundo nesse novo milênio. Parece que tudo se encaminha para isso. Essa miscigenação, essa coisa mágica dos índios, os africanos miscigenados com os índios, os valores dos rios, das florestas, a religiosidade brasileira, a arte, a cultura, a língua, e essa riqueza da cultura, com todas essas trocas, é como se, de fato, todo mundo que escreveu sobre isso tivesse um pouco de razão. O próprio Chico Xavier, né? Quando escreve o Brasil, a nação do mundo, pátria do Evangelho, e outros, né, que olharam para o Brasil assim. Eu só não acho que isso é para nós. Não tenho a menor esperança. Porque parece assim que tem um longo caminho ainda pela frente. Não, mas a semente da árvore é que uma árvore às vezes leva muitos anos. Eu acho que a gente que está ajudando a plantar um pouquinho. Muitos, né, em vários lugares. Mas eu acho que essa instituição tem esse papel também. E esse era o grande trabalho do Francisco, foi esse. E é um trabalho assim que é transparente, ele é visível e invisível. Porque quem é que sabe, por exemplo, que ele trabalha conceitos como de emissário, de Gnanadata, não por ele, porque ele não liga tanto para isso, ele já superou isso, mas por todos aqueles que o perseguiram. Os outros Gnanadatas do Brasil. Eu parei a reunião aqui porque ia ser um ponto que eu ia começar a falar agora que era muito chocante. Falei, nem é bom falar isso agora. Deixa para outra semana, né? Porque ele ia começar a dizer de quando aquelas pessoas que tinham... Eu não sei, assim, é difícil julgar, não é julgar. Mas é claro que se incomodavam com o brilho do Francisco e foram até Srivajana com um documento assinado com os principais representantes do Brasil e da América Latina, né? Para que, assim, não sei dizer, mas para que excomungasse Francisco. Acho que é essa que é a palavra. Então, e ele nunca respondeu a isso, mas passou a purificar essas categorias, né? Criadas, inclusive, por Srianantha e Srivajana, não são específicas do Shuddha-dharma, foram criadas porque eles também perceberam essa dificuldade quando eles fossem falecer, que a instituição viveria uma espécie de caos, né? Então eles criaram uma estrutura assim para gerir esse processo. Agora, precisa ter um entendimento, que é como ele fala. A estrutura é uma coisa muito importante, mas o critério
na instituição é a verdade, a proximidade com Deus. Não pode ser um argumento de autoridade, para não cair a instituição no mesmo erro de outras instituições religiosas, onde a palavra de um sacerdote ganhava valor de verdade porque era o argumento dele. Aí você está destruindo a instituição. Porque a verdade não necessita de defesa. E ela é pelo que é. Não, sempre que a pessoa diz é assim porque eu estou dizendo, é um pouco perigoso. Ou é assim porque eu tenho autoridade. Não. A autoridade é no nível religioso antigo. No nível da espiritualidade, a única autoridade quem tem é o coração. Única. Acho que é isso que eu queria dizer só. Bom, é interessante ouvir essas coisas e essa proposta, essa ideia de mudança, essa ideia de Chico Xavier, né? O mundo está mudando muito, né? O mundo está mudando muito. Os Estados Unidos estão se perdendo um pouco, né? Eu não sei se vocês viram hoje, uma mãe desesperada porque tem um filho autista, tentou levar um menino para a escola, que achava que ele estava melhor, mas ele começou a entrar em pânico com os movimentos, ela voltou com ele para casa, mas ele já tinha se desequilibrado. E lá nos Estados Unidos, no mesmo telefone, você chama a polícia ou a saúde, né? Que é um equívoco, né? E ela ligou para lá porque não estava aguentando, o menino estava ficando rebelde, agitado, forte. E quem chegou foi a polícia. Para encurtar a história, o garoto está com 7 tiros no corpo. Foi a maneira que a polícia arrumou para controlar aquele menino, adolescente, doente, né? Tem um tiro na bexiga, tem um tiro no pulmão, tem um tiro não sei aonde. Em casa, dentro de casa. Pegaram dentro de casa. O que mostra, independente da força do preconceito, um despreparo total para tratar de problemas cotidianos, né? Eu fico imaginando que aquela polícia está com o nervo à flor da pele, né? Enfim, tem mudanças aí, né? O Brasil está descontinuando alguns hospitais especializados no coronavírus, e a Angela Merkel fez uma declaração conclamando todo mundo a voltar para casa porque há uma subida lá na Alemanha inesperada de uma segunda fase. A vacina já é claro que não é sério ainda, mas deu uma cochilada aí, já deu um problema. Quer dizer, eu estou dizendo tudo isso para reforçar uma coisa que eu já, numa outra oportunidade, falei. O milênio começou. Né? O milênio começou. E vai ser diferente, não vai ser igual. Vai ser diferente. E essas coisas espirituais, eu estou, assim, bastante convencido, e aquele projeto que você conhece da universidade, você conhece? Não, você participa dele. Os estudos da consciência, eles nasceram de uma maluquice dessa qualquer, que deu vontade de fazer, mas está em cima disso, quer dizer, tem aí uma nova coisa acontecendo, uma nova era. Está muito claro para mim. É claro que se perguntar, mas como é que é? Diz aí como é que é, cabeça, tronco e membros aí da coisa, eu não sei. É muito complicado, como você bem disse aí, não sei se é para mim. Não sei se é para mim ficar visível. Mas eu já me sinto participando dessa mudança. Para mim está muito claro que as coisas estão aí numa quebra de valores muito grande. Quer dizer, você quando pensa que a Lava Jato podia segurar as coisas, hoje 50 pessoas presas, 50 não sei o quê, e mais um bando de filhos de juiz intermediando negócio. Eles não vão parar. Eles não vão parar pelos canais competentes. Eles serão parados. E estão botando na nossa cara que ou a gente implanta um sistema moral e ético, e esse sistema não virá da ciência, esse sistema não virá dos modelos existentes, terá que vir um outro modelo, também não virá dos modelos religiosos hoje presentes, porque eles faliram também, né? Terá que vir por uma lógica espiritualista centrada na ética, na moral, na convivência, etc. Enfim, no coração. Então, a mudança está aí. A gente vai tem que estar atento, porque a gente pode ser
resgatado e convocado ao trabalho. Uma curiosidade, Rubens, desses 5 ou 6 que estão lá no lugar do Francisco, alguém é médium? Médium. Médium. Incorpora? Tem mediunidade visível? Olha, eu acho que eu não sei responder, honestamente. Não sei responder. Agora, a Lia, ela vem do espiritismo, né? E eu acho que são 5. A Lia vem do espiritismo. Eu estou botando 6 por causa do cara que falou ontem, o João. É João o nome dele? Qual é o nome o cara que fica, até parece com o Francisco, como é o nome dele? O irmão José? Irmão José. Ah, eu estou entendendo que ele é um alter ego ali, ele fica. É um ministro sem pasta. Né? Então, mas o Shuddha-dharma tem uma outra característica também, né? Tudo bem se acontece a mediunidade, mas não é o que se estimula, porque o contato que a gente busca é o contato com os mestres, né? Então, para você contatar os mestres, você pode chamar de uma espécie de mediunidade superior, mas não é uma mediunidade que precisa muita maturidade, onde a pessoa pode estar exposta e entrar em contato com seres e forças que você não tem estrutura para lidar. Então, no caso do Shuddha-dharma, quando a gente faz as práticas e as disciplinas, é como se você tivesse tudo isso fechado, porque o único canal que se abre é para a espiritualidade superior. Assim, em princípio, seria assim, porque as forças negativas só se manifestam quando a pessoa tem muita maturidade e de uma maneira excepcional para dar uma lição. Por exemplo, o Francisco teve experiências, às vezes à noite, muito difíceis com esses seres que vinham atacá-lo. Mas era para saber se ele já tinha maturidade e sabia se relacionar com esses seres. Porque daí nasce até as contradições, né? Olha como é forte uma contradição dessa. Até para a gente falar isso, às vezes é difícil, né? Por exemplo, um ser muito inferior, né? Imagina que a única solução que a gente tem é amar. Então, imagina Francisco irradiando amor para um demônio. Se isso você coloca no nível assim mais popular, parece que você está idolatrando ou louvando um demônio. E ao contrário, você está por compaixão, por caridade, para que aquele ser não te perturbe, para que você fique imune às influências dele, você irradia amor. Mas, se você disser isso para alguém do ambiente das religiões, né, podem interpretar que você faz culto satanista, por exemplo. Então, tudo isso é muito complicado. Nas casas espiritualistas de Kardec, a Umbanda, a mediunidade de incorporação é considerada a mais baixa e kármico. Né? A mediunidade tem pelo menos 7 níveis de mediunidade e aquele nosso amigo o Fructuoso, né? Ele tem uma mediunidade mental. E aquela mediunidade que é considerada a máxima mediunidade, que é da materialização, né? Que o cara gera ectoplasma e um ser se manifesta compondo aquilo, é a mediunidade topo, né? Uma mediunidade de alto nível. Não tem nesse sentido. Então, posso fazer uma parte? Claro. Na nossa instituição, por exemplo, se você for pensar em todas as escrituras sagradas, é claro que é o tipo que você pode dizer que é de mediunidade. A pessoa entrou em contato, sei lá, Moisés recebeu os 10 mandamentos. Você pode chamar que é um processo, em última análise, mediúnico. Eu sei que esse termo é complicado, mas ele entrou em contato, né? Você ouviu a voz. É uma mediunidade. E os rishis da Índia, eles ouviam, quer dizer,
conhecimento revelado, os Vedas, né? O Shrutis, que é aquilo que foi ouvido. Olha, o próprio nome na Índia, aquilo que foi ouvido. Pronto. Né? Mas eles não vão dizer mediunidade nesse sentido, porque é como se eles estivessem entrando nos reinos celestiais para ouvir dos anjos, dos arcanjos, né? Então, aí a gente chama de Rishinyasa, por exemplo, que é a incorporação por um ser divino. Se você incorpora, se você é um canal e um instrumento do divino, o nome é Rishinyasa, que é essa sintonia. E o Francisco brinca com isso. Ele não fala em mediunidade, ele fala em rádio-coração. Rádio-coração é sintonizar É. com esses seres espirituais elevados. Nesses ambientes menos umbandistas, o pessoal está falando em canalização. Analisação. Interessante. Bom, tá bom, muito bom. Maria, Cristina, querem falar alguma coisa para a gente encerrar? Fala, Maria. Aqui. Então, é muito bom ouvir vocês falando, comentando, Rubens, dando essa explicação. O professor Rito com as perguntas e depois a explicação dele. Então, eu achei muito bom, eu gostei muito também do vídeo e me chamou a atenção essa parte interessante aqui, que ele, quando ele vai explicar da visão horizontal, é aquela que esconde. E a visão vertical é tudo no topo que você vê. Então, eu achei muito interessante essa explicação dele. Então, foi muito bom o vídeo e muito bom ouvir vocês. Só isso. Já que você falou dessas visões, lembra desses autores, desses poetas, dos condoleiros, que tinham visão vertical. Condoleiros, que tinham visão vertical. Isso mesmo. Cristina? Oi, Rubens, pode passar a palavra para a Cássia. Hoje eu só quero fazer uma oração, se você me permitir depois, se vocês me permitirem. Cristina, eu também acho que hoje eu quero ficar quietinha. Se quiser fazer a oração, porque a gente já falou tanta coisa boa, né? Nossa, excelente essa explicação aí. Explicação não é explanação sobre. Não é a diferença, né? Que quando a gente fala em diferença entre Shuddhadharma e Espiritismo, pode dar uma conotação assim de que um é melhor que o outro, não é isso, né? Em todos eles tem seres de luz, tem pessoas que estão lá de coração aberto, né? Mas eu já ouvi também um mestre dizendo que o maior exorcismo é o amor. Ou seja, por que o Francisco fala tanto para a gente ficar conectado ao coração, ao Atma, né? A gente tem que procurar levar os pensamentos, as palavras e as ações para o alto, né? Aí é no sentido da verticalidade, né? É buscar as coisas do alto. Não deixe se levar ou não deixe que as forças assúricas, né? Azúricas, possam assim, invadir de alguma forma os seus pensamentos. Aonde está o seu tesouro? Aí está o seu coração, né? Então, a gente tem que vigiar e orar o tempo todo e ficar o tempo todo ligada no alto, no divino, nas excelências divinas, no vibhuti, né? Então, é isso que eu estou aprendendo, mas eu estou com uma oração aqui que ela é da minha cabeceira. Eu falei, hoje eu não vou falar nada, eu só vou ler essa oração, que ela é maravilhosa, se vocês me permitirem. Eu estou com a noção da questão das vaidades, né? Então, ela é assim, ela é lá da grande síntese. Permita-me, Senhor, que eu aceite as minhas derrotas, assim como fico feliz com as minhas vitórias, sem acusar nada ou ninguém ao meu redor. Que a cada dia eu possa agradecer pelo nascer do sol, como pela noite que se vai. Que eu possa perdoar a quem me fere,
sem mágoas e sem me sentir uma vítima por isso. Que eu entenda que as dificuldades da vida fazem parte do meu crescimento como ser humano. Que eu possa ser um ombro amigo a quem precisar, sem me sentir especial por isso, e sem me revoltar quando esse mesmo ombro não é reconhecido. Que eu seja humilde e perceba que à minha volta outros sofrem bem mais do que eu. Que eu consiga sorrir mais, chorar menos e ser feliz com o que me destes. Que eu consiga aprender que sou apenas mais um ser vivo nesse imenso universo só seu. E respeite todas as outras formas de vida como sendo criação sua. Que eu tenha, Senhor, mais bondade, piedade, caridade, compreensão e, sobretudo, mais amor para com o meu próximo. E, principalmente, ajuda-me, ó Senhor, a não pensar somente em mim, deixando de ser egoísta até em minhas orações. Obrigada, Senhor, pelo teu imenso amor. Namastê. Namastê. Muito bonito. Eu acho que esse é uma boa maneira da gente terminar a reunião de hoje. Eu agradecer a presença de todos. A gente vai conversando pelo nosso grupo. E a semana que vem a gente continua. Esse domingo tem reunião. Esse domingo a reunião é no nosso outro grupo, né? Esse domingo tem a reunião sobre o Siddhartha. E eu não li o capítulo ainda, vou ter que ler. Eu não li nem o anterior ainda, que eles apresentaram. Mas eu vou ler também. Ok. Então, até. Namastê. 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 Namastê, gratidão. Foi excelente hoje. Tchau. Tchau.